aqui é: igreja no metaverso é o fim da igreja física, com o advento da tecnologia, com o culto online, é o fim, então, agora da igreja física, o advento do metaverso? Não, Jesus disse, eu edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aí você fala assim, mas a igreja continua existindo no metaverso. Não, a igreja no metaverso não é igreja, né? O metaverso, nessa concepção, é um lugar onde você não é você. E igreja é um lugar onde você é você. E se você não for você, ninguém será você por você. Entendeu tudo aí? Ou seja, um dos princípios bíblicos fundamentais, a Bíblia toda ela tem 7 princípios. Já temos falado isso aqui diversas vezes. A Bíblia tem, em síntese, 7 princípios. O princípio da soberania, o princípio do caráter, o princípio da aliança. O pastor Emanuel pregou hoje sobre a aliança. Esse é um dos princípios fundamentais da Escritura Sagrada. Você tem o princípio da semeadura e colheita. Você tem um princípio também aqui da mordomia. Um princípio muito, extremamente importante do governo, o autogoverno, e o princípio da individualidade. Então, a concepção de eu criar um outro ser, olha só o joguinho aqui. Eu fui criado à imagem e semelhança de Deus. A salvação é o fato de que eu perdi a imagem e semelhança de Deus na queda em Adão. E a redenção é o resgate da minha imagem e semelhança em Deus. Ou seja, a minha verdadeira identidade está em Cristo. O metaverso é onde as pessoas criam um ser à sua imagem e semelhança. Ou seja, é o que ele quer. É a sua criação. Então, a igreja do metaverso não é a igreja verdadeira, é a igreja falsa, a igreja idealizada humanamente, né? Então, o que é a igreja no metaverso? É uma reunião de pessoas irreais, criadas pelo homem, a reunião da imaginação humana, né, de como o ser humano se imagina e se percebe. Então, o que é a igreja real? É a igreja, é a reunião das pessoas que foram restauradas que buscam ser a imagem e semelhança de Cristo, que buscam refletir Cristo. Ou seja, a igreja é o lugar de uma identidade só, a identidade de Cristo, né? Então, na minha individualidade, eu vou refletir Cristo Jesus. O metaverso é o contrário disso. Então, não dá para ser igreja no metaverso. Dá para evangelizar no metaverso? Dá. Para chamar as pessoas desse metaverso para o Cristoverso, né, para o Evangelhoverso. Ou seja, o metaverso verdadeiro, saindo desse universo caído no pecado, é o metaverso do Evangelho. É onde nós nos encontramos, não numa plataforma digital, onde nós nos encontramos numa plataforma evangélica, numa plataforma bíblica, numa plataforma, né, chamada Cristo. É nele que nós existimos. Então, o metaverso, as pessoas precisam prestar atenção. O metaverso é uma fuga da verdade, é uma fuga do universo real. E cada vez mais nós temos pessoas que vivem no metaverso e que não querem viver no universo verdadeiro. Cada vez mais você tem um adolescente que durante 2, 3, 4, 8, 10 horas do dia, ele é aquele avatar lá, e não esse cara real aqui. O Evangelho, ele me chama para a realidade, ele me chama para a verdade, ele me chama para ser quem eu fui criado para ser em Cristo Jesus. Eu fui criado em Cristo Jesus para as boas obras. E quando eu me converto, quando há a conversão, eu sou recriado, ou seja, eu sou resgatado, eu sou restaurado para ser quem realmente Deus quer que eu seja. E aí eu sou chamado para viver no lugar da realidade, da verdade, da sobriedade. O metaverso é fuga. O metaverso é invenção humana. O crente vai lá para pregar o evangelho, dá para ser missionário no metaverso. Mas cristão no metaverso, não, cristão é aqui. Ou seja, dá para você entrar lá com a tarefa de ser você, realmente você, e pregar o evangelho lá. Aí sim. Agora,
criar uma outra coisa, não, isso aí está fora. Ou seja, eu estou negando quem eu sou aqui para ser um outro eu lá. Não combina com a fé verdadeira. Então, né, nós, como cristãos, temos que entrar lá como quem somos para pregar o evangelho lá. Aí sim, nisso aí eu aposto e acredito. Então, não é o fim da igreja verdadeira, não. Perfeitamente, perfeitamente. A própria etimologia da palavra, né? E, na verdade, é a proposta do Mark Zuckerberg, do Facebook, das redes sociais, do WhatsApp. E, claro, a gente tem que reconhecer que é um sucesso de tecnologia, mas nós não podemos nos deixar levar pelo multiplicar da ciência. Seria alguma coisa como, por exemplo, nós sabemos hoje do sucesso da alta tecnologia, né, da altíssima ciência na medicina, nas cirurgias robóticas. Então, uma cirurgia que, na forma convencional, se gastaria 12 horas, imaginemos que na robótica ela vai gastar um quarto desse tempo, né? Menos da metade desse tempo. Então, é um sucesso, né? Com uma precisão quase que perfeita, né? Então, mas não é por causa disso que você vai simplesmente dizer eu quero ser operado de forma robótica o tempo todo, né? Então, a etimologia da palavra já diz tudo, né? Meta, um objetivo, algo a ser alcançado, algo que eu quero, que eu busco, que eu persigo, e verso, onde eu me transporto, né? É a mesma expressão de estribilho, de coro, né? Repetição. Então, a ideia, e com certeza a ideia dos idealizadores, é fazer de você um mero avatar, é transportar você para aquela realidade e, na verdade, sem pieguismo nenhum, sem exagero nenhum, é o velho culto do homem pelo homem, né? E no caso aí é o culto à ciência. Então, a ciência pode fazer coisas tremendas, pode. É como bem falou o pastor Mauri, a gente pode servir-se desses instrumentos de forma sábia, de forma inteligente, como o povo de Deus, para evangelizar. Então, tem alguém usando, tem alguém especulando, tem alguém entrando nesse universo, nós vamos lá para dizer, olha, o evangelho diz isto, mas isto não serve para mim como igreja, né? E a resposta perfeita, a colocação do reverendo Mauri, porque a igreja é comunhão, é eclesia, é assembleia, é concílio, é irmandade. A figura que a Bíblia fala de igreja é de corpo, onde os membros estão interagindo, interligados. E a Bíblia é clara sobre o dever que nós temos de congregar, né? Então, nós temos o dever de estar juntos, é a unidade, é a vida do corpo. Então, na verdade, esse multiplicar da ciência, no caso específico, não interessa à igreja, não serve para a igreja, não funciona para a igreja, não pode ser considerado igreja. E aí eu quero, nesse momento, chamar a atenção para o fato de que essa história é velha. Essa história é velha, como alguém já disse, a história é a mesma, os nomes é que mudam. O homem sempre vive à busca, à procura de realizar algo que faça o seu nome notório, seja em Nimrod, seja em papel, seja onde for. Ele quer se fazer notório. Então, na igreja, eu faço essa colocação, essa ilustração justamente para isso. Porque na igreja, o único que é notório é o Senhor Jesus Cristo. E quando nós o adoramos em espírito e em verdade. Corretíssimo, né? Bem lembrado nessa questão de Babel, quando os seres humanos dizem, vinde, né, e tornemos célebre o nosso nome, né? Ou seja, esse humanismo, né, essa coisa de centrar em si mesmo, de se fazer centro da vida e do universo, da existência. O metaverso é uma exibição de egos, né? É uma passarela de egos. Então, é uma estrutura da tecnologia para a projeção dos egos. Então,
Pensa no tamanho do milagre para o sujeito converter no metaverso. Né? Ou seja, não há. A conversão, se o sujeito converter no metaverso, ele volta para o verso verdadeiro do universo. Ele volta para a vida, ele volta para a realidade. Ele não vai perder tempo viajando num metaverso, porque tem muita coisa importantíssima para fazer nesse mundo real aqui. Ele não vai ficar perdendo 2, 3, 4, 10, 20 horas da sua vida por dia aí num mundo irreal. Não vai. Paulo fala de remir o tempo. Metaverso é perder o tempo.